Como você já viu no título, hoje vamos falar sobre a descoberta do vinho mais antigo do mundo. Também vamos discutir alguns artefatos realmente velhos. Por exemplo, vamos te contar a história do óleo que foi armazenado por 2000 anos. Vamos! E se te oferecessem o vinho mais antigo do mundo? Nós todos sabemos que o vinho só fica melhor com o tempo. Mas e depois de 1000 anos? Essa questão foi ponderada pelos historiadores alemães que descobriram a mais antiga garrafa de vinho. Esse vinho foi feito por volta de 350 d.C., presumivelmente pelos romanos. Um navio com o vinho foi descoberto em 1867, perto da cidade de Speyer, na região da Renânia-Palatina, na Alemanha Ocidental. Na verdade, arqueólogos encontraram 16 garrafas no local, mas apenas uma delas estava intacta e não aberta. O vinho foi enterrado no túmulo de um nobre romano, presumivelmente um legionário. Durante o Império Romano, era costume enterrar comida perto dos mortos, incluindo o vinho, o que poderia fortalecer o falecido no caminho para a vida após a morte. A tradição de vinificação foi emprestada aos romanos dos gregos, assim como o deus do vinho Dionísio, que era grego e apareceu entre os romanos sob o nome de Baco. No Império Romano, o culto do vinho tomou raiz. Por exemplo, eles tinham uma máquina inventada por Herón de Alexandria. A invenção alegadamente transformava água em vinho. Era uma ânfora especial, uma metade preenchida com vinho e outra com água. Havia uma partição entre elas que dividia a ânfora em duas partes. A parte superior da ânfora tinha 2 furos. Quando uma pessoa que sabia o segredo da invenção colocava os lábios na ânfora, fechava um dos buracos, derramando água ou vinho. Voltando à história principal. Os sommeliers acreditam que o vinho encontrado pode ser seguro para o consumo, se o selo da garrafa não foi quebrado. No entanto, é improvável que o sabor será agradável, pois a colisão com o oxigênio terá um forte efeito sobre ele. A ânfora de vidro tem alças e é selada com cera. Com base no estudo visual da garrafa, historiadores sugerem que é 1/3 preenchida com óleo de oliva, que na época era adicionado ao vinho para prevenir a acidificação do álcool. Num futuro próximo, os cientistas planejam abrir a garrafa e analisar seu conteúdo. Antes que isso aconteça, o vinho mais antigo do planeta pode ser visto no Museu Histórico do Palatinado, em Speyer, na Alemanha. Manteiga do pântano. O que você costuma espalhar no pão no café da manhã? Geralmente usam manteiga. Vamos falar sobre a manteiga do pântano. Recentemente, cerca de 10 quilos dessa manteiga foram encontradas na Irlanda. A manteiga encontrada tem mais de 2000 anos de idade, mas especialistas dizem que ainda é comestível. Inicialmente, houve várias versões sobre a finalidade para a qual os habitantes enterraram um produto valioso em turfa. A versão mais plausível era a preservação do produto, mas alguns acreditavam que os povos antigos enterravam manteiga em turfa por motivos religiosos. Após um estudo cuidadoso, a maioria dos pesquisadores preferiu a primeira versão. Acontece que as torfeiras têm propriedades específicas, e os antigos habitantes da Escócia e Irlanda sabiam disso. Torfeiras atuam como conservantes e impedem a reprodução de bactérias que conduzem à deterioração dos produtos. Após experimentos, verificou-se que a manteiga que tinha ficado na turfa durante vários meses não estragou e não perdeu seu valor nutricional. A manteiga encontrada na Irlanda foi tratada como conservante e enviada para o Museu Nacional. Sem armazenamento especial, essa manteiga estraga rapidamente. Por isso, nos tempos antigos, era mantida no subsolo. Posteriormente, várias dessas reservas de manteiga foram encontradas nas florestas da Irlanda. Mel de 5.500 anos. A cerâmica contendo o mel mais antigo do mundo foi encontrada no país Geórgia, nas montanhas do Cáucaso. Especialistas confirmam a idade. Desde o Egito Antigo, o mel era guardado em vasos de cerâmica. Assim, os egípcios preparavam suprimentos para a vida após a morte. Os arqueólogos encontraram uma cerâmica com mel no local do enterro de uma mulher supostamente nobre. O artefato foi enterrado ao lado. De acordo com especialistas, o mel encontrado na Geórgia é de pelo menos 5.500 anos. E a mulher que descansou no monte era uma apicultora bem conhecida,
enterrada com os mais diversos tipos de mel. A descoberta da Geórgia é incrível. Nunca foi descoberto um mel tão antigo durante as escavações. Por exemplo, o mel encontrado no túmulo de Tutankhamun é de 1330 a.C. O túmulo na Geórgia foi encontrado em 2003 durante a construção de um oleoduto. No local também foram encontrados os sapatos mais antigos do mundo. É incrível quão avançada era uma civilização que existiu 5.000 anos antes de nós. Queijo antigo. Você teria coragem de experimentar uma fatia de queijo que foi feito antes da nossa era, encontrada no enterro de uma múmia chinesa? Soa delicioso. Alguns tipos de queijo, apenas como vinhos, só melhoram ao longo dos anos. Mas eu não estou muito certa sobre esse caso. Embora talvez ele vá bem com o vinho antigo que te contamos mais cedo. Os arqueólogos encontraram esse queijo quase embalado a vácuo no deserto de Taklamakan, na China, ao lado do túmulo de uma múmia sinistra. Essa região era lar de uma cultura misteriosa que as pessoas eram enterradas no topo de uma duna, junto a um rio que agora estava seco. Cobriam o morto com tampas que pareciam barcos e envolviam em couro. De acordo com cientistas do Instituto Max Planck de Biologia Molecular e Genética, a antiga iguaria foi produzida por volta de 1615 a.C., tornando-se o queijo mais antigo conhecido. Os cientistas não exatamente entendem por que os antigos habitantes da China deixavam queijo sobre os corpos dos falecidos. De acordo com eles, poderia ter sido uma oferta de alimento para a vida futura. Cerveja de 5.125 anos de idade. O Canadá é famoso por suas cervejas originais. Por exemplo, as marcas Labatt Blue e Molson são muito populares entre a população. Mas o achado do mergulhador está um nível acima. John Bruce foi a mergulho na área de Nova Escócia quando descobriu uma garrafa de cerveja. Tinha cerca de 125 anos de idade. Foi preservada por estar hermeticamente fechada a uma profundidade de mais de 9 metros. Os cientistas abriram a garrafa e descobriram que ainda era potável. A Pale Ale, feita em Londres, de acordo com o autor da descoberta, tinha um cheiro de ovo podre, mas não pode se provar a história todos os dias, então John ainda tomou um gole. O sabor era tão desagradável quanto o cheiro. Pão antigo. Nós todos sabemos sobre o desastre que ocorreu há mais de 2.000 anos atrás no Vesúvio, onde a antiga cidade de Pompeia era localizada. Como resultado da solidificação da massa vulcânica, muitos objetos, incluindo corpos humanos, foram preservados durante muitos séculos. Assim, podemos ver como eram os alimentos nos tempos antigos. Por exemplo, esse pedaço de pão sobreviveu até os dias de hoje, apesar de ter sido feito em 79 d.C. Esses traços na superfície são de uma corda que estava amarrada ao pão. E além de todo o pão estar coberto de poeira vulcânica, não é possível fazer um sanduíche com ele. Por ser um artefato que nos dá uma ideia do que a vida humana parecia em tempos antigos. Essa amostra ainda tem o selo do Império Romano. Parece incrível que o pão pôde sobreviver a um desastre e nem mesmo perder seu sabor e forma. Graças a isso, cozinheiros modernos podem restaurar a composição e gosto do auge do Império Romano. Azeite. É super interessante descobrir que as pessoas comiam muitos séculos atrás. Muitas pessoas sobreviveram consumindo o mínimo necessário de calorias. Portanto, apostavam nos produtos mais nutritivos. Em 8.000 a.C., os habitantes de Israel começaram a plantar oliveiras. A maioria dos especialistas acreditam que o azeite desempenhou um papel importante na dieta da região do Mediterrâneo, especialmente durante o Império Romano. Potes antigos foram encontrados em uma área chamada Hali, localizada na parte norte de Israel. Pesquisadores do Departamento de Antiguidades recolheram amostras de potes de cerâmica para descobrir o que era armazenado neles. Com base na análise de elementos químicos, os cientistas identificaram as moléculas de substâncias orgânicas absorvidas no pote. Descobriram que continha azeite. Esse é o azeite de oliva mais antigo encontrado por arqueólogos, embora muitos outros e mais jovens desse produto precioso para civilizações antigas foram encontrados em toda a região. Amendoins ancestrais. Alguma vez você já se perguntou como determinado produto apareceu? Uma planta anteriormente descoberta por cientistas na Bolívia pode ser um ancestral existente do amendoim moderno. O amendoim de hoje surgiu como resultado do cruzamento de duas outras espécies selvagens desse grão na Bolívia. Os cientistas juntaram o DNA de ambos tipos dessas plantas e o resultado foi o DNA do amendoim moderno. Aparentemente, algo semelhante aconteceu 10.000 anos atrás, se você acredita que os nossos antepassados eram capazes. O macarrão mais antigo. Quem você acha que inventou o macarrão? Se você está pensando na Itália, você provavelmente está errado.
arqueólogos descobriram o macarrão mais antigo nas margens do Rio Amarelo, na China. Então, a mais provável opção é a China. O macarrão encontrado foi feito cerca de 2000 a.C. e foi bem preservado graças à panela de barro que foi enterrada no solo. O macarrão era feito de um tipo especial de milho que cresce apenas na China. De acordo com especialistas, cozinhar esse macarrão é difícil, mesmo em nosso tempo. Isso indica um alto desenvolvimento da China antiga. Caça de 14.000 anos de idade. Muito antes do aparecimento de iguarias como queijo, pão e vinho, os nossos antepassados sobreviveram de carne, graças à caça de animais silvestres. Recentemente, arqueólogos da Flórida descobriram ossos de mastodonte em um dos pântanos da Flórida, que eram claramente os restos de um antigo banquete da tribo. Os ossos ainda carregam as marcas de faca usada para esculpir a carcaça. Facas de pedra usadas por caçadores também foram encontradas naquele lugar. Segundo os arqueólogos, a idade das descobertas é de aproximadamente 14.000 anos. E durante esse tempo, facas de pedra surpreendentemente não perderam suas propriedades físicas e mantiveram-se bastante afiadas. Mas mesmo assim, o processo de dissecar a carne de uma enorme carcaça de mastodonte levava muito tempo. No entanto, é improvável saber o gosto até que os cientistas clonem um mastodonte. Responde essa pergunta nos comentários. Se você pudesse clonar algo, o que você clonaria primeiro? Vai ser interessante ler sua resposta. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e clica no sino para você não perder o novo vídeo amanhã. Obrigada por assistir e confira os nossos vídeos anteriores.